Bom, pessoal, vamos lá continuar aqui porque é muito pouco tempo para muito conteúdo, mas a ideia é trazer aqui um alento para você, trazer alguns conteúdos aqui para te chamar a atenção para a prova do Enem, e aí a gente vai, obviamente, focar naquilo que normalmente o Enem gosta de cobrar um pouquinho mais, beleza? Nós falamos já dos principais conteúdos ali da Idade Antiga, da Idade Média, como que normalmente é cobrado, né, em termos de conteúdo. E Idade Moderna, galera? Olha só, em história, se você estudar o período antigo, você tem um espaço de tempo bem grande assim para você estudar, parece que não tem tantos acontecimentos. A Idade Média você pega lá, tem 1000 anos ali para estudar, né? Só que a hora que chega a Idade Moderna, o tempo parece que fica mais curto. Parece que a gente tem muitos acontecimentos, e é verdade, a gente tem mesmo. A Idade Moderna é um período de grandes transformações, que começa ali principalmente com o Renascimento que caracteriza a mudança da Idade Antiga para a Idade Média. Esse Renascimento vai trazer mudanças no campo das ideias, no campo do comportamento, mas também no campo político, viu? Veja bem, a Idade Média é caracterizada pela descentralização política, é caracterizada pela fragmentação, pelo poder que os senhores feudais vão ter nas suas regiões, só que vai chegar um momento que esse senhor feudal, ele não vai conseguir lidar, ele não vai conseguir dar segurança mais à região onde ele domina. Ele, inclusive, vai ficar muito vulnerável. É nesse momento que a gente tem a entrada de um cara que vai conseguir unificar, que é um cara que vai conseguir dar segurança a uma determinada região. Quem é esse cara? É o rei. É esse momento que a gente chama de formação do Estado moderno. Essa formação do Estado moderno se dá pelo fortalecimento do rei. O rei, então, é um cara que vai ficar bastante forte no sentido que ele vai agregar aquilo que a gente chama de monopólio do uso da força. Os nobres, eles vão abrir mão, né, do seu direito de se autoproteger, vamos colocar assim, e vai levar isso para o rei. Ele vai ajudar a estabelecer um exército que o rei vai ter, um exército próprio, tá? Um exército nacional. É claro que essa unificação se dá por características culturais e tudo mais, mas o fortalecimento do rei se dá isso, com o fim da fragmentação e da descentralização e o início de uma concentração de poderes na mão do rei. Um outro grupo que vai ajudar no crescimento e no fortalecimento do rei é a burguesia, que está nascendo ali com as cruzadas, com o renascimento comercial. Então essa formação dos estados modernos se dá com essa concentração na figura do rei. Isso vai ser bastante interessante durante um tempo, porque a nobreza, ela vai apoiar o rei porque ela precisa de proteção e ela quer manter privilégios. Então ela vai dar ao rei ela vai apoiar o rei nesse fortalecimento. A burguesia, ela é interessante que tenha um rei forte, um rei que vai unificar politicamente uma região, porque ela vai trazer para o comerciante uma segurança jurídica, porque esse rei, galera, ele vai unificar pesos e medidas, ele vai criar uma burocracia, ele vai criar regras que vão estabelecer relações diferentes ali comerciais, e a burguesia vai gostar disso, vai apoiar o rei. Então, a formação do Estado moderno é um período importante para a sua prova do Enem. Claro, esse rei vai ficar muito forte num determinado momento. A gente vai ter algumas figuras importantes aqui que faz a gente entender esse momento, que ele vai fazer com que a gente entre naquilo que ficou conhecido como absolutismo. Esse rei,
ele vai ser um rei absoluto. A igreja também vai apoiar. A tal ponto que esse rei ele vai ter essa parceria com a igreja, que eram, né, a principal instituição da Idade Média, e a igreja ela vai dar esse apoio espiritual, vamos colocar assim, para o rei, fazendo com que a figura do rei seja vista, inclusive, como uma figura, de certa forma, divina, né, porque é o que justifica o seu poder. Então esse absolutismo vai predominar na Europa durante bom tempo, beleza? Então essa é a formação do Estado moderno. Nós vamos ter na economia desse Estado moderno, desse Estado absolutista, uma economia que a gente chama de mercantilista. E a gente vai ter nesse momento a expansão desses estados que vão se formar lá na Europa. Como que se dá a expansão desses estados? Através da expansão marítimo-comercial. Expansão marítima. E o que vai acontecer? Qual o resultado dessa expansão marítima? O domínio, a descoberta, né, de novas terras. Essas terras são o continente inteiro, o continente americano. E aí nós temos, então, a descoberta da América como resultado desse processo. E a introdução da América dentro dessa lógica mercantilista, onde o rei vai buscar retirar das colônias riquezas para poder manter esse Estado que ele vai criar, um Estado burocrático, um Estado que precisa arrecadar muito, porque é um Estado que se mantém dentro de uma lógica de privilégios de poucos e pagamento de tributos de muitos. Então, muitos sustentam pouco, uma relação bastante legal de se fazer com os dias atuais. Claro que não tem nada de absolutismo nos dias atuais, o que eu quero dizer é que hoje nós temos um Estado que tem ali um custo, e esse custo ele necessita da arrecadação de tributos, de impostos da população em geral. E esses impostos da população em geral sempre é um motivo de descontentamento, um motivo de crise, muitas vezes, que acontece dentro do Estado. O Estado absolutista vai acontecer exatamente isso. Nós temos ali uma sociedade ainda dividida praticamente em ordens, né, que vem desde lá da Idade Média, onde a gente tem um grupo que paga muitos tributos e outro grupo que não paga. Desse grupo que paga tributos, nós temos ali o surgimento de uma nova classe chamada burguesia, que vai começar a contestar esse mesmo rei que eles ajudaram a colocar no poder, é um rei que cobra muitos tributos deles. Então esse rei não merece mais tanto apoio assim. E o que vai acontecer como resultado disso? E ó, galera, claro, estou falando aqui dos principais pontos, tá, meus amados? E aí a gente vai ter como resultado disso revoltas, revoluções burguesas. Porque é essa camada aqui que vai começar, obviamente, a reivindicar melhores condições, melhor participação nessa vida política. Porque antes ele não tinha e agora ele quer ter. Nós temos dois momentos de revoluções burguesas importantes. A primeira delas é as revoluções inglesas. Então, foi na Inglaterra que a gente teve uma das principais revoluções burguesas. As revoluções inglesas são aquelas que vão limitar o poder do rei lá na Inglaterra. Começa ainda lá na Idade Média, galera, com aquilo que você já deve ter visto na escola, da chamada Carta Magna, quando os barões ingleses começam a falar para o rei o seguinte: você não pode fazer as coisas sem nos consultar. Mas o rei continuava fazendo. E aí vai chegar um momento que vai haver uma revolução na Inglaterra, chamada de revoluções burguesas, ou uma revolução que vai se dividir em dois momentos. Num primeiro momento chamado de Revolução Puritana, porque esse contexto também é o contexto das reformas religiosas, e aí a gente vai ter essa segunda cisão da igreja cristã, né? A primeira na Idade Média, lá do Império Bizantino, tá? E a segunda aqui nesse momento da história chamada de reformas religiosas ou reformas protestantes. E aí a gente vai ter a Revolução Puritana na Inglaterra, que vai fazer com que a Inglaterra entre num momento de limitação do poder do rei,
que vai culminar, né, vai terminar com a Revolução Gloriosa de 1688, onde a gente vai ter a Declaração de Direitos na Inglaterra, que é um documento importantíssimo para a gente entender a evolução dos direitos humanos. Olha as relações que se faz da história, né, lá no passado com a história recente ou o presente. A Inglaterra, e a gente pode colocar também, como revoluções burguesas, segundo alguns autores, a independência das colônias inglesas. E você já sabe o que resultou da independência das colônias inglesas. Resultou no surgimento de um novo país chamado Estados Unidos da América. E nós temos aqui a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela vai ser muito importante nesse sentido, porque além de ser uma revolução que vai ter a classe burguesa como uma principal beneficiária, tá? Ela não tem um início com a classe burguesa em si, tá, galera? Mas ela vai ser conhecida como uma das revoluções burguesas porque a principal classe que sai beneficiada dessa revolução é a classe burguesa. A Revolução Francesa, ela é o início do fim do absolutismo na Europa. Por que o início? Porque o processo revolucionário francês, 1789-1799, ela começa buscando limitar o poder do rei, através da imposição de uma carta, né, de uma constituição, e o rei, então, vai se contrapor a isso e vai levar todo o processo revolucionário. Só que ela começa a limitar o poder do rei, porque a gente vai ter um momento de restauração do poder do rei lá na França e na Europa como um todo. Porque depois da Revolução Francesa, nós temos um momento chamado de Era Napoleônica, que é a Napoleão Bonaparte dominando boa parte ali da Europa, e depois dele o chamado Congresso de Viena, que busca restaurar o antigo regime. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a Revolução Francesa, como início do fim do absolutismo na Europa, ela vai levar tantas mudanças para a Europa que vai ficar difícil voltar atrás. Então, o Congresso de Viena, que vem depois da Era Napoleônica, ele tem uma proposta de retrocesso que não cabe mais dentro de uma Europa que tem, né, uma difusão, uma divulgação muito grande de ideais lá do iluminismo, tá? Principalmente os ideais do liberalismo, né, de liberdade, enfim, de tudo isso. Então a gente tem essas revoluções aqui. Uma outra revolução que pode ser colocada como caráter burguês, tá? E que de certa forma começou até antes da Revolução Francesa, é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial que vai acontecer na Inglaterra, ela também traz uma grande mudança, uma significativa mudança lá na Europa, porque ela vai mudar a parte da dinâmica econômica que existia até então. E a Inglaterra vai se tornar a grande potência econômica daquele momento. É nesse período, do século XVIII, que a gente vai ter a busca por novas regiões fornecedoras de matéria-prima. Começa com a Inglaterra, galera. 1750, né? Segunda metade do século XVIII, a Inglaterra perde as suas colônias na América, mas a Inglaterra busca novas regiões. E aonde que isso vai levar? Ao domínio de uma região, que é a região da África, que é a região da Ásia, naquilo que ficou conhecido como imperialismo. Imperialismo. E esse imperialismo vai ser o domínio que os países europeus vão fazer da África e da Ásia. Esse imperialismo está ligado à dinâmica da Revolução Industrial. Primeira e segunda Revolução Industrial, ok? Principalmente com a segunda Revolução Industrial, que já é ali em fins do século XIX. Esse domínio que vai se fazer lá na África e na Ásia, conhecido como imperialismo ou neocolonialismo, vai levar uma tensão muito grande entre essas nações europeias. Essa tensão das nações europeias
lá nas regiões colonizadoras, né, colonizadas, perdão, ela vai fazer com que nações se unam, né? Façam alianças entre eles. Essa aliança é a promessa que um faz para o outro de proteger ou de dar ajuda caso haja uma agressão por parte de algum dos integrantes, né, de um bloco rival. E a gente vai ter isso na Europa, especialmente por conta do domínio que eles fazem na África e na Ásia. Um exemplo bem importante para a gente entender isso é a ascensão de um novo país na Europa, de um novo país, de uma nova nação, que surge da união de vários estados germânicos que, quando se unem, formam a Alemanha. E essa Alemanha que surge, já surge forte, já surge inserida dentro dessa dinâmica da Segunda Revolução Industrial, já surge como grande produtora, né, industrial, e vai querer dividir esse bolo, dividir essa África, essa Ásia. E quando ela faz isso, ela se torna uma rival econômica da Inglaterra, por exemplo. Então a gente vai ter rivalidades que vão surgir na Europa. E aí, galera, para vocês entenderem, uma outra coisa, um conceito bastante importante desse momento é o conceito de nacionalismos. O conceito de nacionalismo, ele é um dos principais ingredientes para a gente entender a Primeira Guerra Mundial. Essa passagem do século XIX para o século XX, tá? Então o imperialismo ele vai ser bastante importante para a gente entender a própria dinâmica da guerra, essa Primeira Guerra Mundial. Tem autores, e um dos principais autores que trabalham esse período é um autor chamado Eric Hobsbawm, que fala de um século XX, né, mais curto, um breve século XX, onde ele diz que a Primeira Guerra Mundial é a inauguração desse novo século. Só que a Primeira Guerra Mundial só acontece em 1914, como decorrência de todas essas rivalidades que acontecem entre as nações europeias que surgiram lá da formação dos Estados modernos, que vão mergulhar nessas mudanças a partir da primeira Revolução Industrial e da segunda Revolução Industrial, e essas rivalidades vão fazer eclodir, surgir a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, Primeira Guerra Mundial também é um período bastante importante para você estudar para a sua prova do Enem. Por que a Primeira Guerra Mundial é um período bastante importante? Porque ela vai trazer mais uma grande mudança, tá? Principal mudança aqui, galera, é o conceito de guerra. O próprio conceito de guerra. A Primeira Guerra Mundial ela inaugura uma nova forma de se fazer guerra, porque a gente tem o desenvolvimento de tecnologia, de armas de destruição mais potente que vão ser colocadas em prática. E a gente tem também um impacto muito forte que essa guerra vai trazer. Esse impacto é um impacto econômico, onde a Europa, destruída pela guerra, precisa se recuperar. E como que ela vai se recuperar dessa guerra? Ela vai se recuperar a partir do financiamento, principalmente, de uma nova potência que surge, de um novo ator geopolítico importante que já não está mais na Europa. Então a Primeira Guerra Mundial ela é importante porque ela tira a Europa do centro de tudo. Tá? Isso é importante. Ela tira a Europa do centro de tudo. Quem é que surge como um novo ator? Não é mais um europeu, é uma nação de fora da Europa. É uma nação aqui da América, não é o Brasil, mas é os Estados Unidos. E os Estados Unidos, então, vão ajudar nessa reconstrução da Europa. Só que vejam, lembra que eu disse que o período europeu é o período dos nacionalismos? É o período das rivalidades entre as nações? Essa rivalidade entre as nações vai gerar um sentimento de revanche tão forte entre duas delas, que é a França e a Alemanha, porque a Alemanha surge de uma guerra contra a França, de uma guerra chamada Franco-Prussiana, então os franceses ficam muito bravos com os alemães. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, a França impõe à Alemanha, né, principalmente à França, o famoso Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes é o principal ingrediente
para a gente entender a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, que já é aqui um salto, né, que a gente está dando, ela é um resultado, uma consequência da própria Primeira Guerra Mundial. Porque durante a década de 20, a gente vai ter o desenvolvimento muito grande durante um tempo dos Estados Unidos, em termos econômicos, e o mergulho da Europa numa crise. E os Estados Unidos tentando reconstruir a Europa através de financiamentos, principalmente a Alemanha. E a Alemanha vai tentar surgir, né, ressurgir através dos investimentos que vão receber dos Estados Unidos. Só que um evento lá nos Estados Unidos, ao final da década de 20, vai colocar tudo por água abaixo. Esse evento, galera, é a crise de 29. Nossa, professor, crise de 29 também é importante para a prova do Enem. Sim, ela é importante porque ela demonstra a dependência que a gente vai ter da economia como um todo, né? Hoje o que a gente chama de globalização. E essa dependência vai ser bastante evidente, porque ela vai mergulhar a Alemanha novamente numa crise. Essa Alemanha vê surgir dentro dela um novo tipo de discurso, que vai tentar não destruir, né, mas ela vai tentar trazer uma nova forma de visão do mundo, que ela vai criticar que existia até então um modelo que não deu conta das necessidades do povo alemão, que é o modelo liberal, certo? Das democracias liberais. Então a Alemanha vê surgir dentro dela uma nova forma, uma terceira via, né, de se ver esse mundo, que é o regime totalitário mais conhecido do período entre guerras, o nazismo. E é esse nazismo com um discurso mais forte, que vai ter apoio da população, galera, que vai levar a mergulhar a Europa na Segunda Guerra Mundial. Desrespeitando o Tratado de Versalhes, Hitler vai anexar territórios, Hitler vai então buscar conquistar um espaço vital e Hitler vai colocar depois em prática o seu plano de destruir um daqueles principais elementos que demonstram a dificuldade do povo alemão, porque Hitler vai colocar a culpa sempre em alguém, vai colocar a culpa na guerra, no Tratado de Versalhes, e vai colocar a culpa nos judeus, né? E aí a gente vai ter o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial e esse desrespeito total, galera, à questão do outro, à questão do ser humano. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa que, na minha opinião, é bastante importante para a sua prova do Enem, algo que eu vejo que é recorrente, que é essa relação que a gente tem, né, das pessoas. E aí a Segunda Guerra Mundial é o ápice da destruição, é o ápice do desprezo pelo outro, pela figura, né, humana. Tanto é que durante a própria Segunda Guerra Mundial, a gente já vê a preocupação de alguns atores políticos importantes em prever um futuro sem conflitos, um futuro onde as nações buscam solucionar os seus problemas de uma forma mais pacífica. E a Segunda Guerra Mundial termina com a criação deste órgão, que já tinha sido previsto desde a Primeira Guerra Mundial, mas que agora se torna mais evidente, que é a criação da Organização das Nações Unidas. Mesmo num período onde as disputas e a tensão não deixam de existir. A Segunda Guerra Mundial faz com que a tensão agora seja uma tensão principalmente ideológica, porque a Segunda Guerra Mundial vê surgir duas grandes potências, né? A potência capitalista de um lado, a potência comunista do outro lado. Essas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, investem tanto em armamento, tanto em tecnologia, que as duas, possuem uma arma que tem o poder de destruir o mundo. Essa arma é a bomba atômica, é essa mesma que os Estados Unidos vão fazer um teste in loco, um teste dentro da Segunda Guerra Mundial, que é Hiroshima e Nagasaki. A União Soviética não fica atrás, cria sua própria bomba atômica e os dois países falam, beleza, agora a gente não pode mais pensar em brigar, porque senão a gente destrói o mundo, a gente destrói o outro, mas a gente destrói a si próprio, então vamos brigar em outros campos. Vamos brigar no campo da tecnologia, vamos ver quem pode mais, vamos ver qual que é o modelo melhor para a gente influenciar o mundo. E eles entram numa corrida que vai ser bastante evidenciada pela conquista do espaço.
entre os soviéticos e os americanos. Isso vai trazer bastante benefício para a gente nos dias de hoje, viu, galera? E essa corrida espacial, corrida tecnológica, a gente tem bastante coisa que nós usamos no nosso dia a dia hoje, que é resultado da Guerra Fria, da guerra entre União Soviética e os Estados Unidos, que nunca lutaram entre si. Teve um momento de grande tensão, que foi a Guerra dos Mísseis, que aconteceu lá, né, na região de Cuba, quando Cuba fez a sua própria revolução e se alinhou com a União Soviética. Já caiu questão sobre isso, já caiu questão sobre a relação de Cuba com a União Soviética, ou seja, Cuba quis se livrar, né, da dependência dos Estados Unidos, mas se tornou dependente da União Soviética. Então foi só uma questão bastante ideológica mesmo, ou seja, você sai de uma ideologia e entra em outra ideologia, sai de uma dependência e entra em outra dependência. Isso são relações importantes para a sua prova do Enem. E aí então a gente tem todo esse movimento, né, na segunda metade do século XX, chamado de Guerra Fria. Tá? Que vai terminar com a queda do Muro de Berlim e com a abertura política e econômica da União Soviética no ano de 1991, botando fim à própria Guerra Fria e introduzindo o mundo nessa atualidade que nós temos hoje, nessas características políticas e econômicas que nós temos nesse momento. Então vejam, galera, é óbvio, foi muito cheio de informação, específico sobre esses conteúdos, né, esses períodos que a gente viu, sem aprofundar muita coisa, mas para você ter uma ideia de como que o Enem cobra, quais são os conteúdos que ele gosta mais de cobrar na prova dele. Lembrando que você tem que ver que o Enem gosta de trabalhar isso relacionando esses conteúdos com as competências e habilidades que o Enem tem lá na sua matriz de referência. Então, sugiro que você leia lá um pouquinho, tenha uma ideia melhor a partir dessa leitura mais atenta da matriz de referência da prova do Enem. Fico aqui, galera. Agradeço você de ter ficado com a gente mais um pouco e espero que eu tenha trazido aí alguma contribuição boa para a sua prova que já está chegando, tá bom? Um abraço, até mais.